vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nessa noite nós veremos do capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 6. Como é gostoso olharmos para esse texto e reconhecermos que Jesus é Senhor de tudo, absolutamente tudo. É impressionante, irmãos, como que a palavra de Deus ela é belíssima. Não tem como lermos a palavra, lermos a Bíblia e não ficarmos admirados, surpreendidos com a clareza e a verdade do Evangelho de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com você esse texto nessa série expositiva no Evangelho de Marcos, de modo que a sua vida seja profundamente transformada pela verdade do Evangelho. E que você possa também ter alegria de, juntamente conosco, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida e tudo quanto você tem e tudo quanto você é. Então vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, nosso Pai bendito, como é bom estarmos juntos, ó Deus, reunidos mais uma vez. E como foi bom cantar louvores ao teu santo nome. Como é bom reconhecer que tu és Deus, que, ó Pai amado, tu conduz todas as coisas segundo a tua vontade, e mesmo aquilo que nós desejamos não vai acontecer, e ó Pai, mesmo que nós venhamos sofrer e passar por lutas em nossa vida, mesmo que tenhamos perdas, ó Pai, sabemos que nada é comparável ao prazer de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo e de ter uma vida para a tua glória. Sabemos que quando nós morrermos, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Ó Pai, rogamos, ó Deus, que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, que a palavra do Senhor fale profundamente aos nossos corações, aos nossos ouvidos, que compreendamos, ó Pai, a verdade do Evangelho, que tenhamos uma fé bíblica, uma fé que lhe agrade, que possamos, ó Deus, viver uma vida de relacionamento verdadeiro contigo. Perdoe os nossos pecados e transgressões. Ó Pai, perdoa-nos por nossa incredulidade. Perdoa-nos, ó Deus querido, por aquilo que temos feito, sentido, pensado, planejado, é contrário à tua vontade. Que o Senhor venha nos perdoar e nos restaurar, ó Pai, redirecionar os nossos passos. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, quero que você lembre que quem escreveu esse Evangelho foi João Marcos. João Marcos, ele foi uma testemunha que viu com seus próprios olhos quem era Jesus, mas esse Evangelho foi escrito por João Marcos a partir daquilo que Pedro falou, quando Pedro e João Marcos estão em Roma. Ele escreve aos cristãos que moravam na capital do Império. E o objetivo de João Marcos é apresentar quem era Jesus, não é? Esse é o objetivo. Então vamos olhar no texto e vamos aí fazer a leitura e iniciarmos a exposição. Capítulo 2, versículo 18. Olhe para a Bíblia e acompanhe comigo. Marcos diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhava, e seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhes perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E lhes respondeu: acaso
Nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam com atenção, para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da tristeza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. É impressionante vermos esse texto, quanto que a pessoa de Jesus Cristo incomoda. O quanto que a ação de Jesus já estava trazendo à liderança religiosa de seu tempo um grande incômodo. Não tem como estar diante de Jesus e a nossa vida ser a mesma. Não tem como conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e sermos os mesmos. É impressionante observarmos que João Marcos, ele tem o objetivo de mostrar quem é Jesus. É isso que ele deseja fazer ao longo de todo esse Evangelho, mostrar de uma maneira clara, compreensível, quem é aquele a qual transformou o mundo de sua época. Lembremos que Marcos escreve para cristãos, gentios em sua grande maioria, que moravam na cidade de Roma, nos seus arredores. E esse Evangelho é escrito para apresentar àqueles que estavam crendo no Messias qual era essa mensagem, quem era essa pessoa. E então João Marcos já vem mostrando ao longo deste Evangelho a autoridade de Jesus. Os irmãos que estão acompanhando essa série expositiva, se você faltou alguma, você pode acessar a nossa página no Facebook ou a nossa página no YouTube e poder rever as mensagens ou vê-las pela primeira vez. Mas a autoridade de Jesus, ela está sendo mostrada de uma maneira inegável. As pessoas reconheceram a autoridade de Jesus quando eles chamam os discípulos. A autoridade de Jesus é manifesta como ele ensina a palavra. A autoridade de Jesus, ela é manifesta quando ele expulsa demônios. A autoridade de Jesus, ela é manifesta quando ele cura os enfermos. Os irmãos estão lembrados desses episódios? Os irmãos estão vendo aqui as referências bíblicas dos textos que nos mostram essas verdades, esses acontecimentos. A autoridade de Jesus, ela é manifesta também para perdoar pecados. E aí vem aquela indagação dos fariseus: quem pode perdoar pecados senão Deus? E então, ali os fariseus já começaram a compreender o que Jesus estava dizendo, e ele já toma uma atitude de rejeição. Jesus já começa a experimentar um levante contra a sua pessoa. Os fariseus, a liderança, não querendo mais aceitar aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, que estava incomodando. E nessa noite, meus queridos, nós veremos a autoridade de Jesus sobre a Torá e a autoridade de Jesus sobre o sábado. É impressionante olharmos para esse texto, e nessa noite eu quero que você volte para casa compreendendo uma verdade central: Jesus é Senhor de tudo. Entenda isso. Jesus é Senhor de tudo, e nele uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi inaugurada. Entenda isso, o quanto isso é importante para a tua vida. Jesus é Senhor de tudo. É Senhor da tua vida, do teu casamento,
dos teus filhos, do teu trabalho, é Senhor daquilo que você tem sonhado, planejado. Ele é Senhor da vida humana em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos, e tudo quanto há está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, reconhecermos o senhorio de Cristo é imprescindível, é fundamental para que vivamos uma vida correta, uma vida que agrade ao Senhor. E aí então, há uma questão muito importante, porque quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor de tudo e nele há uma nova liberdade para adorar a Deus, essa liberdade ela foi inaugurada por Cristo Jesus. Eu preciso parar e pensar nessa noite em questões básicas acerca da minha vida. Eu lhe pergunto o seguinte: você já desfruta desta liberdade? Eu queria que você pensasse nisso. Eu já desfruto dessa liberdade para adorar a Deus? Uma questão importante que é necessário pensar: você sente prazer em Deus? O que lhe dá mais prazer na vida? O que lhe dá prazer? Dinheiro? Sexo? Drogas? Status? O que lhe dá prazer? Deus dá prazer à sua vida? Você sente prazer em Deus? Porque quando nós falamos que Jesus é Senhor de tudo, e dizemos que em Jesus Cristo uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi inaugurada, nós precisamos compreender que esta nova era de liberdade que Ele inaugura para que vivamos para adorar a Deus, compreende sim prazer em Deus. Você sente prazer em Deus? O que lhe dá mais prazer? A terceira questão que vamos meditar nessa noite, olhando para esse texto, é: você sente alegria de conhecer a Deus? Você vibra, você comemora, você se regozija? Quantos ficam felizes quando o seu time de futebol ganha um campeonato? O Leandro me disse quando cheguei que o Flamengo ganhou um campeonato hoje. Foi isso, Leandro? Não foi fake news não, né? Eu fiquei feliz, muito feliz, vibrei, Leandro. Eu sou um flamenguista meia boca, né? Mas não vibrei não, porque eu sou flamenguista, eu torço pelo Flamengo, mas meu prazer não está no meu time, eu torço por ele. Mas quantos, quando o seu time de futebol ganha um campeonato, não importa qual seja este campeonato, mas venceu, fica eufórico, fica entusiasmado, se alegra, comemora? Meus queridos, amados irmãos, o quanto esse texto é para nós de grande valor, para que paremos e venhamos refletir em nossa própria vida com Deus, em nossa caminhada cristã. Sabe por quê, meus amados irmãos e irmãs? Quantas pessoas vivem hoje frustradas em sua própria religiosidade? Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas e estão amarguradas, tristes, deprimidas, desgostosas? Quantas pessoas estão dentro das igrejas e vivem uma vida como que acorrentadas pelo peso da religião? Vivem como que sufocadas por tantas regras, por tantos ensinos, por tantos preceitos humanos que as sufocam. É muito importante que paremos e pensemos, porque embora você esteja numa igreja bíblica, esta igreja é uma igreja bíblica, embora você esteja ao longo de anos ouvindo a exposição da palavra de Deus, talvez ainda você não sinta prazer em Deus, não sinta prazer em ser parte do povo de Deus, não sinta a alegria que se tem quando se reconhece que Jesus é Senhor de tudo, porque muitos estão dentro das igrejas e estão acorrentados pelo enfadonho peso da religiosidade, da religião, de ritos, de regras, de ensinos que são humanos. Não desfrutam da paz e da alegria do relacionamento com Deus.
Então, essa noite é importante para você e é importante para mim, porque diante desse texto nós reconhecemos que Jesus é Senhor de tudo e nele uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi inaugurada. E se Jesus é o Senhor de tudo e uma nova era por ele foi inaugurada para desfrutarmos da liberdade para adorar a Deus, eu quero viver isso. Eu não quero ser um crente medíocre. Eu não quero ser um crente meia boca. Eu não quero ser um crente domingueiro, esquenta-banco, que não tem prazer de viver para a glória de Deus. Porque Deus nos salvou, meus amados irmãos e irmãs, para a glória dele. É muito bom ser crente, é muito bom seguir a Jesus. Não é coisa chata. Ah, pai, mas tem que ir para a igreja? Fala sério, né? Eu tenho aqui meu PlayStation, eu tenho aqui meu videogame, eu tenho aqui internet, eu tenho meu joguinho no celular. Eu não quero ir para a igreja porque lá é muito chato. Ou então a esposa fala para o marido: vem para a igreja, para com isso, ficar ouvindo o pastor pregar 1h20, ninguém merece. Ou então chegar na igreja e ficar cantando aquelas músicas, não dá para mim. Quantas pessoas estão vivendo desta maneira? Sinceramente, eu não sei como você está, mas eu sei que muitas vezes é possível. Temos muitas pessoas dentro da igreja vivendo essa realidade. Não tem mais prazer, não tem mais alegria, não tem mais vigor, não existe mais a celebração da fé, a celebração de um relacionamento autêntico com Deus. Em nome de Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós precisamos viver uma grande revolução, porque não é para sermos seguidores de Cristo Jesus que vivam cabisbaixos e oprimidos. E aí então, João Marcos nos mostra algo muito belo. Vamos olhar para o texto. Primeira coisa que João Marcos vai nos mostrar é que Jesus inaugura uma nova era. Como é que nós podemos perceber essa verdade no texto? Do versículo 18 a 22. Nós temos aqui no primeiro versículo 18, dizendo o seguinte: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? É importante que reconheçamos de partida que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, aqui eles representam a velha ordem religiosa. Aqui eles representam a velha ordem, e esta velha ordem ela tem uma característica muito clara. Preste atenção, não se distraia. Essa velha ordem é uma ordem que distorceu a lei. Essa velha ordem, ela se lançou com toda a avidez, com toda a sagacidade, a desenvolver um sistema religioso fundamentado no mérito humano. Ou seja, é uma velha ordem que distorce a lei de Deus, desenvolvendo uma religião legalista, fundamentada, baseada nas obras e no mérito humano. Meus queridos, eu perco o prazer em Deus, preste atenção nisso, quando eu acredito, quando eu acho que é mediante o meu esforço que Deus haverá de me aceitar. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai me ouvir, Deus vai me aceitar. Se eu fizer isto, se eu cumprir essa promessa, se eu fizer este voto, então talvez eu alcance graça de Deus, e mediante aquilo que eu fiz, Deus me ouvirá, Deus me acudirá. Uma velha ordem, uma ordem que é caracterizada pelo mérito humano, pelo esforço humano, uma ordem que é caracterizada na independência das obras humanas para ser justificado e perdoado de seus pecados. E meus queridos, isso é tão sério, que tudo aquilo que compreende a meritocracia, naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, vai distorcer aquilo que Deus designou. E qual é a distorção que o texto nos apresenta? O que é que os discípulos de João, dos fariseus, ficaram indagando? Qual é a indagação deles? Olha para o texto. O que eles indagam? Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? E aí então, nessa distorção do jejum, nós encontramos a resposta de Jesus. Olha aí, por favor, no versículo 19 e 20. Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles?
Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar, mas jejuarão os dias em que o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. E aqui, meus irmãos, é tão impressionante isso, porque Jesus Cristo, ao falar, ao tratar deste assunto, Ele está nos mostrando a distorção que foi implementada pelos fariseus. O jejum é bíblico, é uma prática, uma disciplina espiritual, já no Antigo Testamento. Lá em Levítico, quando Deus estabelece o jejum, o dia da expiação, é o dia de consagração, é o dia em que o povo arrependeria-se de seus pecados, o sacrifício seria feito pelo perdão de pecados de todo o povo de Israel. O povo deveria se dedicar, se consagrar ao Senhor, arrepender-se, realmente abster-se de todo tipo de alimento. Mas aqui nós encontramos a distorção que já é muito conhecida por todos que aqui estão. Aquela distorção que é praticada pelos fariseus. E quando Jesus, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, 16, Jesus, ele vai ensinar acerca do jejum e vai falar o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. É verdade que vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus aqui está falando acerca da hipocrisia religiosa, dos líderes religiosos. E no tempo de Jesus, no primeiro século, os fariseus, eles desenvolveram toda uma regra, uma série de leis farisaicas, e dentre essas leis por eles estabelecidas, havia de que 2 vezes por semana um fariseu piedoso deveria jejuar, e esse jejum acontecia sempre de segunda e quinta-feira. Então o que os fariseus faziam? Segunda-feira é dia do jejum. Como é que eles ficavam com cara tristes? Eles ficavam com aquela cara de piedade, com aquela cara, coitadinho de mim, olha como eu sou piedoso, olha como eu sou consagrado a Deus. Toda segunda e quinta-feira eles faziam isso, e todo o povo sabia. Bastava olhar para a cara de um fariseu, um religioso piedoso dentro do judaísmo. E então Jesus Cristo, ele combate essa prática, e aí ele vai aqui mostrar que, primeiramente, o reino de Deus é absolutamente avesso àquilo que o judaísmo havia se tornado. O reino de Deus é absolutamente avesso a uma expressão de fé farisaica, a uma expressão de fé de aparência, de obras, de exclusão. E o judaísmo havia se tornado exatamente nisto: uma religião de aparência, uma religião de obras, uma religião de exclusão. Meus queridos irmãos e irmãs, o quanto que é importante para todos nós aqui nesta noite percebermos que o quanto é sedutor para mim e para você, para todos nós, o quanto que muitas vezes somos fisgados por essa expressão de religião baseada naquilo que eu faço, e aquilo que eu faço me garante, vou conquistar a minha bênção porque eu fiz. Não é isso, irmãos? Isso não acontece? Quantas pessoas têm piamente acreditado que se eu fizer um jejum, eu vou conquistar um novo emprego? Deus, eu quero um novo trabalho, então eu vou jejuar. Eu vou jejuar até o Senhor me dar um novo trabalho. Ou então, jejuam para que se conquiste um carro, uma casa. Ou então, jejuam para que receba uma promoção no trabalho. Eu vou me consagrar. Eu quero isso, Deus. E aí então começam a barganhar com Deus. Começam então a ter uma série de práticas que não corresponde àquilo que Jesus designou. E aí, meus amados irmãos e irmãs, o propósito do jejum é justamente demonstrar arrependimento de pecados. O
propósito do jejum é exatamente mostrarmos a nossa tristeza pela realidade de que quantas e quantas vezes a nossa vida não está de acordo com o propósito de Deus. Arrependimento. Mas os fariseus, eles jejuavam para ser aplaudidos. Então Jesus, ele vai dizer o seguinte, que enquanto ele estava com os seus discípulos, eles não precisariam jejuar. E é muito interessante, meus irmãos, porque quando Jesus ele vai explicar acerca do porquê não jejuar, ele vai falar, olha no versículo 19, por favor, olha na sua Bíblia. Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Por quê? Jejum remete-se a arrependimento, a tristeza, a confissão, a consagração a Deus, a dedicação da vida ao Senhor, a intimidade com Deus. Casamento não tem nada a ver com isso. O casamento é festa, é alegria, é vibrar. Um casamento dentro da cultura judaica naquele período, do primeiro século, eram 7 dias de festa, 7 dias de alegria, de música, de comida, de bebida. O povo se alegrava quando era o casamento. Jesus fala, agora não é hora deles jejuarem. E aí então, versículo 20, olha o que Jesus fala, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então Jesus Cristo está assim, reconhecendo o jejum como uma disciplina espiritual necessária para a vida cristã. O jejum é sim necessário para que, de fato, de verdade, venhamos encontrar, desfrutar, desenvolver, crescer em nosso prazer em Deus. Meus amados irmãos e irmãs, quantas verdades preciosas Jesus nos ensina nesse texto. Enquanto que o jejum remete à luta, à tristeza diante de Deus, e o casamento remete à alegria, e fala então que é necessário que se espere. Jesus é aquele que ensina uma lição muito preciosa. Jesus quer mostrar que após a sua partida, e aqui é muito interessante, meus irmãos, olha no versículo 20, ele fala assim, mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. O que é isso aqui? O que Jesus está falando? Chegará o dia em que o noivo lhe será tirado. O que é isso, irmãos? Vai chegar, é a primeira vez que Marcos registra que Jesus está falando, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir aos céus. É a primeira vez em que Jesus se refere de uma maneira indireta à sua morte, à sua ressurreição e à sua ascensão. E o quanto é importante para nós reconhecermos esse fato, porque após isto, Jesus ele fala, eles precisarão o quê? Jejuar. E aí, eu quero que você entenda uma questão muito séria, porque hoje o jejum virou troca de moeda de troca, não é? E cada aberração que a gente vê por aí sobre o jejum, irmãos, virou uma antiga evangélica. É vergonhoso, é triste. Começam a criar uma série de jejuns que não tem nada a ver com a Bíblia. Já viu o jejum de chocolate? É sério, jejum de refrigerante. Não me fala, eu estou me consagrando a Deus. Já viu isso? Eu não vou perguntar se você já fez isso, tá? Mas, amados irmãos e irmãs, o que nós temos que compreender é que Deus rejeita o jejum que é feito com a intenção de se obter favor de Deus, com a intenção de manipulá-lo a fazer o que eu desejo. Todas essas expressões de jejum são inúteis, não são agradáveis ao Senhor. Quando nós olhamos e reconhecemos o jejum bíblico, como é então o jejum que agrada a Deus? É quando nós reconhecemos que o jejum, ele é uma disciplina espiritual que deve ser praticada com o objetivo de adorar a Deus e ter profundidade na oração. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que é resultante de uma sede, de um anseio, de um desejo de ter intimidade com Deus.
é de poder começar a orar e não querer parar de orar. É querer estar na presença de Deus e reconhecer: Deus, eu não tenho prazer em Ti, Senhor, tem misericórdia, eu não tenho prazer na Tua palavra, Senhor. E você então começa a se quebrantar diante de Deus, confessar seus pecados, e a hora vai passando. E você separa o seu momento com Deus, e a hora de tomar café, você não tem vontade alguma de tomar café, e todo dia você está acostumado no café da manhã a comer aquela bisnaga, nem é pão francês, é bisnaga, manja? Aquela bisnaga comprida, e ali você coloca alguns 3 ou 4, 5 ovos, você coloca umas fatias de bacon, né? E você todo dia pela manhã está acostumado a alimentar-se dessa maneira. Estou exagerando, né, moço? Mas tem alguns que fazem isso, né? Eu não vou contar aqui não, mas sei que tem. E aí você vê que aquele pão gostoso com ovos e bacon não tem mais valor para você. A sua alma tem sede de Deus, você anseia por Deus, você quer conhecê-lo mais, você quer realmente ter prazer em Deus. Irmãos, isso é tão sério. Não se escandalizem, está na Bíblia, os irmãos já sabem. O apóstolo Paulo fala até do jejum sexual, em que o cônjuge, o marido da mulher, ele se abstém por alguns dias da prática de jejum, da prática do sexo, para consagrar-se a Deus em oração. Mas Paulo fala: não por muito tempo, para que Satanás não venha lá colocar as suas pulgas, né? Jejum é abster-se daquilo que me dá prazer, para reconhecer o meu real e verdadeiro prazer, aonde realmente está a alegria da minha vida. E aí a questão é muito séria, porque, irmãos, isso é para gerar crise em nós. Pastor, eu nunca fiz isso, eu não sei o que é isso, eu nunca jejuei desta maneira, eu não sei o que é ter essa intimidade com Deus, eu não sei o que é abster dos prazeres desse mundo. Não estou falando de pecado não, irmãos, estou falando de coisas que são corretas. Um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa janta. E muitas das vezes nós preferimos nosso relacionamento com Deus, deixamos nosso relacionamento com Deus de lado, porque o meu prazer não está no Senhor. Então, jejum é abrir mão de necessidades importantes, a fim de perceber que Deus é a nossa maior necessidade. O que Jesus aqui está nos mostrando é que uma nova era é marcada pela intimidade com Deus e absoluta dependência de Deus. E aí então, por isso que nós trabalhamos no início dessa mensagem, Jesus ele veio inaugurar uma nova era, uma era de intimidade com Deus, uma era de verdadeiras adoradoras que adorarão o Pai em espírito e verdade, uma era que não tem nada a ver com aquele velho padrão, com aquela velha ordem farisaica de religiosidade, de obras humanas para alcançar o favor de Deus, para tentar chamar a atenção de Deus. E aí tem tantas canções evangélicas que são horríveis, não é? Tem uma canção, não estou lembrado agora dela direito, mas ela fala: eu preciso chamar a atenção de Deus, uma coisa assim. Quem é bom de música sabe, eu sou um zero à esquerda nisso. E meus amados irmãos e irmãs, Jesus ele inaugura uma nova era. Sabe o que ele mostra isso? Olha o versículo 21 e 22. Olha o que Jesus fala, ele traz aqui 2 parábolas. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. O que Jesus aqui está demonstrando, meus queridos irmãos? O que é isso? Jesus ele usa essas 2 parábolas para dizer da chegada desta nova era baseada na nova aliança, na aliança feita no sangue de Jesus, aliança feita na pessoa e obra de Cristo. O vinho novo é o ensino de Cristo, e o odre velho, o odre novo aliás, é a igreja de Jesus.
O que o Senhor Jesus Cristo está mostrando é que Ele traz tudo novo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, o quanto é importante para nós compreendermos isso. O que Jesus está mostrando é que o vinho novo não pode ser comportado pelos odres velhos do judaísmo. O que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando é que Ele veio inaugurar o reino de Deus entre os homens. Nele se encontra a verdadeira alegria. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Somente em Cristo Jesus você pode encontrar a verdadeira alegria. Somente por meio de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo você pode de verdade ter um relacionamento com Deus Pai. Somente por intermédio de Cristo Jesus você pode receber o Espírito Santo de Deus. É tão somente por meio de que Cristo Jesus fez e é. Somente em Jesus você pode encontrar paz com Deus. E Jesus, Ele é o que? Segundo Mateus escreve, Ele é o que? Ele é o Emanuel. O que significa Emanuel? Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que está presente, é o Deus que está entre o seu povo. Jesus está mostrando que a igreja é o odre novo, que recebe o vinho novo, na realidade da nova aliança inaugurada pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E aí, amados irmãos, o quanto é importante isso, preste atenção, você está sendo atraído a Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo. Não é possível vivermos uma vida com Deus sem Cristo Jesus. Não é possível termos relacionamento com o Pai, a não ser por Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, Jesus, Ele está ensinando todas essas verdades, uma nova era de relacionamento com Deus. E eu te pergunto, você já está desfrutando disso? Você tem prazer em Deus? Mas observemos mais o texto e vejamos que Jesus continua. Além de Jesus mostrar dessa nova era que Ele veio inaugurar, agora Jesus Cristo, Ele vai nos apresentar de maneira muito clara o seu senhorio. Aqui então Jesus Cristo mostra uma nova era baseada na sua pessoa, em sua obra. E agora nós encontramos, irmãos, uma questão que tem a ver com o que já foi dito. Agora observemos um pouco mais. É necessário que compreendamos que quando João Marcos escreveu, ele escreve esse evangelho para demonstrar o senhorio de Jesus. E como que ele está fazendo isso? Preste atenção. O ministério público de Jesus, quando eu falo de ministério público, é o que Jesus está fazendo. E o que Jesus está fazendo? Ele está o quê? Ensinando, não é isso? Ele está expulsando demônios, ele está curando, ele está perdoando pecados. Isso é o ministério público de Jesus. Quando Jesus ele está realizando o seu ministério público, ele está se revelando. As pessoas estão olhando para ele e falam, perplexas, nós nunca vimos isso acontecendo em Israel. E João Marcos, Mateus, Lucas, muitas vezes ficaram perplexos, admirados. E aí então, Jesus está revelando que Ele é quem? O Messias. Jesus está revelando que Ele é o ungido de Deus, o prometido de Deus, lá de Gênesis 3,15, lá a Abraão, a Davi. E aí nós temos uma coisa muito importante, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia. A sua autoridade está sendo reconhecida por todos. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nesse ministério público, a liderança religiosa começa a cair a ficha. A liderança religiosa, os fariseus, os escribas começam a perceber que aquilo que Jesus estava fazendo era sobre-humano. Eles começam a perceber que aquilo que Jesus estava fazendo
eram aquilo que muitos deles haviam estabelecido como sinais para se identificar o Messias. Vocês estão entendendo? A liderança religiosa começa a perceber que Jesus ele é muito mais do que um profeta, é muito mais do que alguém que cura, porque Jesus está falando que perdoa pecados, e somente Deus pode perdoar pecados. Meus amados irmãos e irmãs, Marcos já mostrou isso, a rejeição começando a acontecer pela liderança religiosa. E agora, o que nós temos aqui é, de uma maneira clara, compreensível, os fariseus ficam inconformados, porque Jesus ele não se encaixa nas leis farisaicas. O que nós temos aqui é a inconformidade da liderança. Jesus ele não está dentro do nosso quadrado. Jesus não está fazendo aquilo que nós estabelecemos. Que Messias é esse? E aí, queridos, a vida de Jesus, a obra de Jesus incomoda, porque Jesus não está preso ao que se tornou o sistema religioso desenvolvido pelo judaísmo. Jesus ele não está preso ao legalismo religioso extremado que distorcia a lei, a Torá. Tanto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7, nós temos Jesus dando a interpretação correta da Torá no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Eles estão entendendo. E quando eles começam a perceber Jesus agindo, reconhecendo nele evidências claras de que ele é o Messias, eles rejeitam essa ideia. Eles não querem saber de Jesus. Esse camarada não é o Messias, porque ele não está dentro daquilo que nós esperamos. Ele não faz aquilo que eu quero. Ele não se submete às nossas ordens, às nossas leis. Vocês estão entendendo? Por isso que do versículo 23 até o capítulo 3, versículo 6, nós temos esse embate em torno do sábado. Vamos olhar para o texto. O que está acontecendo aqui? Olha o versículo 23. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher o quê? Espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E aí então, a indignação dos fariseus: porque os discípulos estão colhendo espigas no sábado. E não a lei de Deus, mas a lei dos fariseus tinha uma lista de 39 trabalhos que não poderia ser executado no sábado. E nesta lista de 39 trabalhos proibidos estava colher espigas. E os fariseus olham para os discípulos de Jesus fazendo o que não poderia ser feito segundo a lei farisaica. Eles ficam ali indignados. E aí, meus irmãos, uma coisa muito séria nós temos que entender nessa noite, porque talvez você possa cair nesse erro. Presta atenção. O legalismo religioso é muito sutil. O legalismo religioso tem aparência de piedade. O legalismo religioso é atrativo, porque sempre vai exaltar o nosso ego, sempre vai exaltar as nossas obras, sempre vai exaltar o nosso esforço, sempre vai resultar em aplausos. Olha, o momento é mais piedoso. E ele mora no Paraná, não é? E aí, queridos irmãos, observemos uma questão clara. Primeiramente, a lei farisaica, ela desviava os israelitas da lei de Deus. A lei farisaica fazia com que os judeus não observassem aquilo que Deus disse, mas aquilo que os fariseus disseram. A lei farisaica, ela tornava o sábado superior à vida humana. Esse é o problema que encontramos nessa narrativa, do 23 até capítulo 3, versículo 6. A fúria, o ódio
dos fariseus se dava porque os discípulos de Jesus não estão cumprindo as suas leis. E aí, vejamos uma questão muito importante. Como que Jesus, então, ele corrige o legalismo farisaico? Versículo 23 a 28. Vamos continuar agora no 24. Olha aí. E os fariseus lhes perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e também deu aos companheiros? Jesus prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Como que Jesus corrige esse legalismo? Jesus, diante da falsa acusação dos discípulos violarem o sábado, Jesus, o que ele faz? Ele traz a interpretação correta do sábado e revela o que? A sua superioridade. O que Jesus Cristo faz? Jesus, ele está confrontando a lei dos fariseus. Ele confronta aquilo que os fariseus estavam ensinando. Meus queridos irmãos, agora vejamos o 3 ao 6, 1 ao 6. Novamente, mesmo episódio do sábado. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e observavam com atenção para ver se ele curaria um homem no sábado. Percebem aqui que é diferente? O que os fariseus ficam fazendo? Eles ficam só de pituca, né? Só ficam só de olho. Vamos ver, a gente pega ele, né? A nossa lei fala que não pode curar no sábado, a não ser que seja caso de morte. Isso que a lei dos fariseus dizia. A lei dos fariseus dizia que só poderia ser curado, tratado, alguém que estivesse quase morrendo. E o camarada que está lá dentro da sinagoga, que está quase morrendo, o que ele tem? Uma mãozinha atrofiada. Ele estava morrendo? Não. Ele estava com uma mão atrofiada. Isso é caso de morte? Não. Então olha o texto novo. E observavam com atenção para ver se ele curaria um homem no sábado, a fim de olha para o texto, irmãos, a fim de acusarem, versículo 4, versículo 3. E Jesus disse ao homem, cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Jesus não tem medo desse camarada não. O que ele foi mandado fazer? O homem da mão atrofiada, vem para o meio. Colocou ele em evidência. Jesus não fez escondido com medo dos fariseus. Jesus traz para o meio. E olha que Jesus fala, versículo 4: então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram o quê? Boca fechada, olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Os irmãos entenderam bem a história. Jesus traz o homem da mão atrofiada para o meio, torna aquilo evidente. Jesus está confrontando os fariseus, Jesus está encarando os fariseus. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, algo muito importante: como é que Jesus corrige o legalismo? Jesus, ele corrige o legalismo quando ele confronta as leis farisaicas, curando o homem no sábado, revelando que ele veio para cumprir a lei de Deus e trazer salvação. Então vamos entender rapidamente isso. Versículo 23 a 28, nós temos o que? Jesus, ele traz a interpretação correta do sábado e revela o que? A sua superioridade. Jesus está mostrando: vocês, fariseus, estão interpretando a lei de Deus de maneira errada. E aí então, para que nós compreendamos
bem a questão do sábado, é importante, irmãos, reconhecermos o ensino bíblico quando nós olhamos lá para o começo. Eu quero convidar os irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3. Muitas pessoas têm confusão acerca da doutrina do sábado, do dia do sábado, mas aqui a compreensão, o entendimento, porque Deus estabeleceu o dia do sábado, tem a sua base inicial em Gênesis 2, 1 a 3. Olha só, aqui é logo após Deus criar todas as coisas, versículo 1 do capítulo 2, acompanhe comigo. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. O que Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, está mostrando? Que no sétimo dia, após Deus olhar para toda a sua criação, após Deus contemplar tudo quanto fizera, Deus ali, Ele descansa. E Deus descansa de toda a sua obra criativa. Deus, Ele contempla, Ele sustenta toda a sua criação. Há descanso, não há mais trabalho, não há mais cansaço, não é necessário mais que Deus crie as coisas, tudo está criado, tudo está perfeito, tudo está belo, tudo está feito. E Deus então descansa, se alegra. Você teve essa sensação? Você precisa fazer aquele almoço, né, para comemorar um dia especial em família. E você faz lá aquele almoço especial que você ama. A Viviane faz uma lasanha maravilhosa, né? Quando ela faz aquela lasanha, um delicinho daquele prato, dá aquela vontade de descansar, né? Ou então naquele churrasco gostoso que você faz na sua casa, ou seja, outro prato predileto. Quando você acaba de fazer uma obra especial, você não quer descansar. E Deus descansa, no sentido de que está tudo pronto, sustentando. Mas uma coisa interessante, irmãos, olhe novamente para o texto de Gênesis. Você não vai encontrar aqui no sétimo dia o que encontra-se nos dias anteriores. Você não vai encontrar aqui, e foi a tarde e amanhã. E foi a tarde e amanhã. Em cada dia da criação nós temos isso. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Foi a tarde e amanhã o segundo dia. Foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Foi a tarde e amanhã o quarto dia. Foi a tarde e amanhã o quinto dia. Foi a tarde e amanhã o sexto dia. E quando chega no sétimo dia, não tem tarde, não tem manhã. Mostrando que o descanso em Deus não tem fim. O descanso em Deus é algo contínuo. A ideia aqui do sétimo dia não é um sétimo dia de 24 horas, mas é de um descanso permanente em Deus. É um descanso que não tem interrupção. É um descanso onde eu encontro paz, onde eu encontro alegria, onde eu encontro consolo, onde eu encontro prazer. Mas aqui no capítulo 2, quando mostra-nos o descanso de Deus, o que nós encontramos no capítulo 3? A queda, o pecado. E com a queda do pecado, Adão e Eva e toda a humanidade, ela foi destituída desse descanso em Deus. Por causa da queda e do pecado não há mais descanso. Por causa da queda, não somente nos cansamos, mas ficamos esgotados. Perdemos a alegria, perdemos o prazer, perdemos a esperança, perdemos a satisfação e ficamos como que freneticamente buscando algo que nos
dê prazer e alegria, e o prazer e a alegria buscamos no dinheiro, no trabalho, buscamos no status, buscamos nas riquezas deste mundo, e não encontramos o descanso que foi perdido lá no Éden, na queda. Mas esse descanso, ele é restaurado, ele é concedido por intermédio da obra de Cristo Jesus. Em Cristo nós encontramos o descanso de Deus. Em Cristo nós encontramos o prazer, a alegria, a vida, a reconciliação. Encontramos a verdadeira razão para a qual vivemos. Quando a Bíblia nos mostra o sábado, o sabate de Deus, é exatamente este descanso. E Deus quer ensinar isso para o seu povo. E o que Deus faz? Coloca o sétimo dia para os judeus, o dia de sábado, 24 horas. E o propósito de Deus é que todo judeu, ele possa guardar o dia de sábado. Mas aí o que os judeus fizeram com o dia de sábado? Sacramentaram, tornaram como meio de salvação. Então eu preciso guardar o sábado, porque se eu não guardo o sábado eu não vou ser salvo. Eu preciso guardar o sábado, porque a minha salvação depende da obediência à lei de Deus. Eu preciso guardar o sábado, porque eu tenho que descansar, custe que custar. Não é este o propósito, não é este o ensino que muitos têm caminhado. E aí então o farisaísmo caminhava por essa égide, por essa condução. O que nós precisamos compreender, irmãos e irmãs, é que somente em Cristo Jesus podemos entrar no descanso de Deus. Jesus, ele destruiu o poder da morte e do pecado. Ou seja, como cristãos em Cristo, o nosso descanso em Deus é encontrado pela obra de Jesus, que nós separamos o domingo como o dia do Senhor. Como cristãos, nós temos o domingo como o dia da nova criação de Deus em Jesus. Lembremos que o domingo é o dia da ressurreição. Domingo é o dia do derramamento do Espírito Santo. Domingo é o dia em que a igreja primitiva se reunia para ceiar, para prestar culto a Deus. O domingo, ele não tem um significado que nos dá a salvação. Ele não é meio de salvação, mas ele é um momento em que paramos, nos reunimos, adoramos a Deus, coletivamente nos alimentamos da palavra, renovamos a nossa esperança, a nossa fé, coletivamente, porque individualmente ao longo da semana, todos os dias, também fazemos a mesma coisa. Não há nada de sacramental no domingo. Como o domingo, meio propiciador de salvação, o único meio de propiciar, de recebermos a salvação, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele está confrontando a lei dos fariseus. Jesus, ele cura o homem no sábado, revelando que ele veio cumprir a lei de Deus e trazer a salvação. Os fariseus entenderam que Jesus revelara ser o Messias, mas recusaram-se a aceitar essa verdade e passaram a planejar a morte de Jesus. Os fariseus, eles entenderam, eles não eram burros, eles eram eruditos, estudiosos, piedosos, rigorosos. Eles eram pessoas altamente capacitadas e preparadas. Um exemplo é o apóstolo Paulo, um fariseu, o melhor da sua estirpe. Eles entenderam, mas eles entenderam e rejeitaram a Cristo. Não quiseram nada com Jesus, porque Jesus não fazia aquilo que eles queriam. Jesus não se amoldou à lei do farisaísmo. E aí, amados irmãos e irmãs, o quanto é importante para nós isso, porque cada um de nós
necessitamos nos render, nos prostrar, nos humilhar e clamar: Senhor Jesus, tem compaixão de mim, eu necessito de Ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, salva-me. Senhor Jesus, usa minha vida para a Tua glória. Senhor Jesus, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Senhor Jesus, Tu és dono de tudo que tenho. Senhor Jesus, eis-me aqui, envie-me a mim, usa-me, Senhor. Agora, só faz isso quem se prostra, quem se rende, quem se humilha, quem reconhece que nada é, quem reconhece que pecou e caiu em Adão, e reconhece as próprias faltas. Porque quem é religioso, quem se acha bom, quem se acha justo, quem se acha entendido, quem se acha espiritual, vai negar Jesus, assim como os fariseus negaram Jesus. Portanto, nesta noite, meu querido irmão e irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, humilhe-se na presença de Jesus, clame pela misericórdia dele, fala: Senhor, eu não posso mais viver essa vida enfadonha, triste que vivo, eu preciso de Ti, usa-me para a Tua glória. Os fariseus foram os orgulhosos, os fariseus se achavam muito e foram odiados. Melhor dizendo, olhamos para o texto, não odiados, mas receberam a ira de Deus. Como assim? Está no texto. Versículo 1 a 4, Jesus ele está o que? Mostrando a insensatez da tradição religiosa dos fariseus. Agora, olha o versículo 5. Olhando para eles ao redor, irado. Quem é que está irado aqui? Quem é que está irado? Jesus. Jesus, ele está irado e muito que triste por causa da dureza do coração deles. Ao mesmo tempo que nós temos a expressão da ira vindoura, da ira de Deus contra o pecado, nós também temos a expressão de um Deus que se compadece da sua criatura e redime os seus eleitos. Aí, meus amados irmãos e irmãs, Jesus, ele sente ira diante da insensatez e dureza do coração dos fariseus, e continua, olha só o versículo 5, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi o que? Restaurada. O que nós temos aqui? Jesus, ele cumpre a lei de Deus e demonstra o amor de Deus ao curar o homem de mão atrofiada. Ao mesmo tempo que no mesmo texto nós temos Jesus manifestando a ira vindoura, julgamento, a condenação eterna para os fariseus que se achavam muito, que não se humilharam, que não se renderam, que permaneceram altivos. Nós temos o mesmo versículo de Jesus mostrando graça e misericórdia para com o homem de mão atrofiada. E ali então ele foi o que? Curado. Olha o versículo 6, o que acontece? Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. O que os herodianos fizeram, meus amados irmãos e irmãs? Eles começam a maquinar, eles começam a planejar, sozinhos. Aí você vê eles se unindo com aquilo que era improvável. Eles se unem com os da casa de Herodes, os herodianos. Eles se unem com aqueles que eram inimigos de Israel para matar Jesus de Nazaré. E aqui nós temos a expressão máxima dessa oposição inicial. Os fariseus entenderam a mensagem. Entenderam primeiro do que os próprios discípulos.
Os fariseus entenderam primeiro do que os próprios discípulos. Os discípulos ainda estavam entendendo, mas os fariseus entenderam e rejeitaram. Eu pergunto a você nessa noite: qual é a sua atitude diante de Jesus? Rejeitar, como os fariseus? Ou como o homem de mão ressequida diante de todos, não teve vergonha, se levantou e foi a Jesus e foi curado, e foi salvo? E aí, meu querido, eu pergunto a você algo muito importante: você deseja desfrutar desta liberdade? Lembremos aquilo que foi dito lá no começo desta mensagem: Jesus é Senhor de tudo, e nele uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi inaugurada. Em Jesus Cristo uma nova era se iniciou, era de liberdade para adorar a Deus é inaugurada. E eu lhe pergunto: você desfruta dessa liberdade? Eu lhe pergunto: você tem intimidade com Deus por meio de Cristo Jesus? Eu lhe pergunto: você tem prazer em orar? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em falar com Deus? Você tem tido seus momentos com Deus, no qual você abre o seu coração, você fala ao Senhor: Senhor, Tu sabes os meus pecados, Tu sabes as minhas necessidades, Tu sabes o quão necessito da Tua graça, tem misericórdia de mim. Você tem essa liberdade de chegar na presença de Deus e chorar na presença dEle, de clamar pelos aflitos, de clamar pelos que choram, pelos que sofrem. Liberdade nós temos para estar diante da presença de Deus. Somente em Jesus temos. Você deseja ter prazer em Deus? Talvez você ainda não tenha prazer em Deus. Talvez para você ainda vir à igreja é uma coisa muito chata. Você vem porque os seus pais pegam no teu pé, ou então porque o seu cônjuge pega no pé, ou então porque você quer agradar alguém aqui dentro. Mas Deus não quer que venhamos, Deus não quer que aqui estejamos, queridos, movidos pelas obras de uma religião hipócrita, de aparência. Deus quer que nós de verdade ansiemos por viver em comunhão com Ele. Você deseja ter a alegria de conhecer a Deus? Eu digo a você: o único meio é verdadeiramente você reconhecendo. Não vai ser pela religião, não vai ser pelas obras que eu faço, mas é somente, absolutamente, por meio daquilo que Jesus já fez. Então, quando assim, reconhecendo quem é Jesus, o que Ele fez, reconhecendo que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, reconhecendo que, sendo por Cristo atraído a sua obra, a sua pessoa, eu creio aquilo que a palavra me diz, aquilo que Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com meus irmãos, não é baseado nas obras da lei, não é baseado nas obras da religiosidade, não é baseado naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus fez por mim. E agora sei que com Cristo estou crucificado. Meu velho homem não existe mais. Eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui ressuscitado com Cristo, eu estou ressurreto com Cristo para uma nova vida, uma vida de dignidade, uma vida que glorifica a Deus, uma vida na qual poderei viver anos e anos e anos, me alegrando no Senhor, vivendo para o Senhor. Porque, irmãos, olha só,
Nós fomos salvos por Deus para sermos sal e luz nessa terra. A vida eterna não começa quando nós morremos, mas a vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna começa aqui e agora, mediante a obra de Cristo por nós e a vida de amor a Deus. O amor a Deus que se expressa na obediência em toda a sua leveza e não na obrigatoriedade farisaica. Por isso, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: você não precisa viver frustrado. Somente em Jesus Cristo você encontra prazer em Deus. Não seja um religioso frustrado. Não seja um religioso cabeção, mas seja um discípulo amado de Jesus. Você pode desfrutar da paz e alegria do relacionamento com Deus. Jesus é Senhor de tudo, e nele uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi o que? Inaugurada. Somente em Jesus Cristo você é liberto das amarras da religião para viver uma vida de amor, perdão e reconciliação com Deus e com seus irmãos. Somente em Jesus Cristo você pode entrar no descanso de Deus e desfrutar do relacionamento de intimidade com Ele. Somente em Jesus Cristo você é livre da ira vindoura contra todo pecado e injustiça. Portanto, arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Foi assim que Jesus iniciou. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não tem mensagem mais bonita do que essa, irmãos. Não tem mensagem mais gloriosa do que essa. O Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho que nos conclama a nos arrependermos e crermos na proclamação real de Deus. Eu quero convidá-lo a fechar seus olhos. Eu quero convidá-lo a colocar-se diante de Deus em oração. O Senhor Jesus, Ele nunca agiu fazendo com que as pessoas ficassem no anonimato, mas Ele sempre chamou pecadores ao arrependimento. Você deve tomar a sua decisão. Se você ouviu essa mensagem, entendeu essa mensagem, que conclama-lhe ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, clame a Jesus aí onde você está. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor Jesus, eu estou cansado de viver essa religião. Eu estou cansado de viver essa vida medíocre. Perdoa-me, Senhor. Aceita-me, ó Pai. Salva-me, Senhor. Eu quero seguir e obedecer. Se você já tomou a decisão de crer em Jesus, segui-lo, Jesus ordena que todos aqueles que nele creem devem ser batizados. Eu quero falar a você que está tomando uma decisão. Diga-me. Prepare-se para o batismo. Vamos celebrar, porque como é bom vermos Deus trazendo seus filhos. Vamos lá. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Pai, porque como é bom reconhecermos o senhorio de Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, reconhecermos que uma nova era foi inaugurada por Jesus. Como é bom sabermos que o Teu Evangelho, Pai, é um Evangelho que chama pecadores ao arrependimento, que chama pecadores a colocar toda a sua esperança, toda a sua fé na obra de Jesus. Senhor, ó Pai, se Tu tem convertido corações essa noite, que essas pessoas
não fiquem no anonimato, mas se manifestem, ó Pai, expressando o desejo de serem batizadas, o desejo de caminharem firmemente com Jesus e serem, ó Pai amado, conosco, membros dessa família tão amada por Ti. Obrigado, Senhor. Como é bom, Pai. Nós te louvamos e exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico tão bonito que a equipe de cânticos entoou. Vamos adorar a Deus, irmãos, porque é uma honra, é um privilégio para todos nós estarmos aqui nessa noite, podendo ouvir da palavra de Deus e podermos reconhecer que Jesus é Senhor de tudo e nele uma nova era de liberdade para adorar a Deus foi inaugurada. Em Cristo Jesus você tem liberdade para adorar a Deus. Em Cristo Jesus você tem uma vida nova. Então, vivamos essa vida com alegria, não é? Sejamos crentes que demonstram o prazer de crer e seguir a Jesus. E a despeito de todo sofrimento e lutas, jamais vamos parar. Já vamos recuar, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos colocar em pé.